Em fevereiro de 1981, uma doença atacou meu corpo. No início desta doença, não dei muita atenção a isso porque estava com febre baixa. Eu pensei comigo mesmo, ok, é só um resfriado. Comecei a tomar analgésicos em casa por mais 3 dias. No 5º dia, a minha temperatura piorou. Então visitei o médico. O médico me examinou e receitou alguma medicação. E eu voltei para casa. Eu comecei a tomar os medicamentos, mas eles não pareciam funcionar. No 8º dia a febre piorou. E além disso, senti uma frieza estranha em todo o meu corpo. Meus ossos pareciam estar sendo esmagados. E eu senti como se minha cabeça fosse explodir. Minha família então decidiu me levar para um outro médico. Este médico me examinou e disse: "Você não está doente." Minha família reclamou e disse a ele: "Como você pode dizer que ele não está doente, quando cuidamos dele nos últimos 8 dias, e ele está passando por febre e dores horríveis por causa de sua doença?" O médico me examinou novamente e respondeu: "Sua temperatura está normal, seu pulso está normal, não consigo encontrar nenhuma alteração em seu corpo. No entanto, eu lhe darei a medicação porque você diz que está doente. Eu serei honesto com você. No entanto, você está apenas desperdiçando seu dinheiro porque está saudável." Ele me deu o remédio e eu fui para casa. Quando voltei para casa, minha família estava criticando o diagnóstico do médico e dizendo que ele não estava qualificado para praticar medicina. Eu tentei me levantar de onde eu estava sentado, mas meu corpo estava abalado por um frio nervoso e eu desmaiei no chão. Minha família me pegou e me levou para minha cama. Então, essa frieza que senti se tornou mais forte e possuiu todo o meu ser. À medida que as horas passavam lentamente, senti que minha cabeça ia explodir, e que o frio estava sacudindo cada parte do meu ser enquanto eu descansava. Louvado seja Deus que meus familiares são cristãos. Eles convidaram os irmãos em Cristo da igreja para orarem comigo, mas eu não fui curado. No dia 15, todos os meus órgãos internos ficaram inflamados, e eu não pude comer, dormir e beber água. Toda a experiência de comer era acompanhada de dor. Até para dormir era igualmente uma experiência dolorosa. Quando minha família viu minha condição de deterioração, eles me levaram para a Clínica Salvadorenha, que é um centro médico particular. Os médicos ficaram imediatamente preocupados e me colocaram em oxigênio, soluções salinas e um monitor cardíaco quando começaram a fazer os testes. 2 dias de testes continuaram enquanto eu estava na clínica. Mas eu também quero dizer a todos vocês amigos que estão lendo isso, que algo estranho aconteceu naquele lugar. Meu corpo estava totalmente saudável. As dores que eu sentia haviam desaparecido. As dores de cabeça, o frio, as dores no meu corpo desapareceram. Minha família decidiu me levar para casa, porque me manter na clínica era muito caro. O tempo passou, e eu não sabia quanto tempo, mas de repente, meu corpo foi ultrapassado novamente por aquele frio nervoso e febre. No dia 25, eu já tinha passado 10 dias sem comer, dormir e sem beber água, e meu corpo estava desidratado. Eu apenas parecia um esqueleto vivo. Minha família percebeu que eu estava morrendo. Então eles me levaram para o Hospital Geral de El Salvador. Quando cheguei, um dos médicos me disse: "Não se preocupe, logo você sairá curado." Esse médico pouco entendeu que essa doença não era natural, mas sobrenatural. Essa doença era a vontade de Deus. Os médicos continuavam me dando diagnósticos diferentes, mas nunca estavam certos. Se eu ainda estivesse lá hoje, eles estariam debatendo sobre o que havia de errado comigo. Os médicos me testaram neste hospital por 3 dias e não conseguiram encontrar nada de errado comigo. Eles usaram todo tipo de teste que estava disponível. Era tão estranho, porque toda vez em que eu visitava um médico os sintomas saíam. E o que quer que estivesse me atormentando, voltava para me possuir quando eu voltava para casa. Cheguei em casa, e minha família ficou ainda mais preocupada. Eles disseram: "Que Deus te mantenha saudável desta vez. Que Deus mantenha essa doença longe de você e tenha misericórdia de você, para que esta seja sua última visita ao médico." No entanto, a doença voltou, e com 33 dias eu morri. Eu tive uma reunião de mudança de vida com o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Naquele dia eu estava ainda pior. Eu tive febre naquela manhã, mas adormeci no meio do dia. Descansei por cerca de 1 hora, e depois a doença voltou ao meu corpo. Por volta das 19 horas, minha mãe estava orando por mim. Depois da oração ela disse: "Meu filho, graças a Deus a febre deixou seu corpo. Ouça, já que você não quer comer ou beber, pelo menos tente dormir um pouco e descansar." Ela estava indo para a sala e me disse: "Vou deixá-lo sozinho por um momento. Há alguém que está me chamando."
Eu estava olhando para a porta, e de repente vi uma mulher entrar pela porta. Ela parecia uma mulher normal com cabelos compridos até a cintura, e vestia roupas cinza. Virei meu rosto para a parede, porque achei que era uma irmã da igreja que minha mãe costumava frequentar. De repente, ouvi uma voz que me disse: Eu vim aqui para levá-lo. Virei meu rosto para ver quem realmente era, e não era a mesma pessoa que eu havia visto antes. Sua aparência, em poucas palavras, era simplesmente horrível. É difícil descrever com palavras como isso foi horrível. Eu só vi que os olhos dele estavam vermelhos. Mas o que me fez sentir mais medo foi que eu o vi tirar de suas roupas uma adaga com cerca de 60 centímetros de comprimento. Eu me apressei, e então começamos a lutar. Você pode imaginar o quão alto eu gritei quando minha família estava na sala conversando. Quando me ouviram gritando, correram imediatamente e empurraram a porta. Ficaram surpresos porque viram meu corpo levantar, pular, cair e girar em torno daquela cama como se eu estivesse lutando com uma pessoa imaginária. Quando minha família me viu, eles continuaram me perguntando o que havia de errado comigo e o que estava acontecendo. Implorei a eles que me ajudassem a levar a morte para longe de mim, porque pensei que era a morte que veio me levar. Minha família, angustiada, gritava para mim dizendo que eles não poderiam entrar ou mesmo se mover, por causa de uma força sobrenatural dentro de seus corpos que não os deixava se moverem de onde eles estavam. Eu continuei lutando com esse ser, e meu corpo começou a enfraquecer. Eu senti que ele começou a me vencer. Quando fui derrotado, senti como aquele punhal passou pelo meu coração e morri. Eu não sei quanto tempo se passou. Meu amigo, quero contar-lhe sobre 3 coisas que o diabo está colocando na mente das pessoas. Ele está colocando muita descrença e muita conformidade com o mundo nos corações dos homens. As pessoas se perguntam se o diabo é como o mundo nos mostra que ele é, ou se é como o que a Bíblia nos mostra. O diabo quer que as pessoas acreditem que a alma não existe. O diabo diz que a sepultura é o fim da sua existência, nada mais. Ele também quer que as pessoas acreditem que existe um purgatório onde as pessoas irão pagar pelos seus pecados, e então Deus as levará de lá para colocá-las no céu com ele. Quero dizer-lhes, meu amigo, que estas são algumas das piores mentiras do diabo, porque em primeiro lugar, a alma existe. Em segundo lugar, a sepultura não é o fim da vida. Depois desta vida, há outra vida que é eterna. Em terceiro lugar, o purgatório não existe. Isso é uma mentira do diabo e uma invenção dos homens. Porque se uma pessoa não se arrepender, não se afastar de seus pecados e não se aproximar de Jesus Cristo, irá resolver a dívida do pecado com Deus. Ele terá que ir para o inferno como eu fui, quando aquela adaga atravessou meu coração e eu morri. Não sei quanto tempo passou depois, mas minha alma, minha verdadeira personalidade começou a sair do meu corpo. A personalidade real não é aquela que você pode ver e tocar, mas a personalidade da pessoa real é a alma. A alma é aquela que sente, vê, raciocina, ouve, e também é aquela que terá que ficar de uma vez por todas perante o Senhor para prestar contas dos feitos no último dia. Comecei a deixar meu corpo e a flutuar no quarto. Eu podia ver os meus irmãos chorando e gritando que eu estava morto. Eu podia ver minha mãe de joelhos chorando diante da presença do Senhor. E também podia ver meu próprio corpo pálido e rígido naquela cama. Dentro daquela sala, eu contemplava o mundo pela última vez. E então comecei a sentir que algo estava me puxando como um imã, com uma escuridão que começou a me cobrir. Eu queria fugir, mas não consegui. Esse ser estava me puxando na velocidade da luz. Eu não conseguia escapar mesmo que quisesse. Em nossa direção, eu podia ver uma espécie de montanha, e quando nos aproximamos, pude ver uma abertura como uma cratera. No fundo daquela cratera, vi uma massa avermelhada que queria nos alcançar. Foi lá que eu vi as mentiras do diabo. E também vi que tínhamos uma alma, e que a sepultura não era o fim de tudo, porque meu corpo ainda não estava enterrado no túmulo quando eu já estava entrando naquele lugar. Eu pude ver também que não havia purgatório, porque eu perguntei a esse ser que me levou lá, que tipo de lugar é esse? Ele me respondeu: Este lugar é o inferno, a sua casa, e é para onde você está indo agora. Comecei a gritar para Deus. Eu queria fugir, mas não consegui, porque aquela porta não me deixou ir. Eu comecei a dizer à morte que eu era um filho de Deus, que Jesus Cristo era o meu Pai, e que eu era o seu filho, e que ele disse em sua palavra que todo aquele que cresce em Jesus, todo aquele que clamasse a ele não poderia vir para o inferno, porque Jesus preparou um lugar especial para seus filhos. No entanto, você que lê isso, eu quero te dizer uma coisa, especialmente para aqueles que querem ter o privilégio de ter uma posição dentro da igreja, para todos aqueles que querem trabalhar na obra de Deus, ou aqueles que querem alcançar salvação eterna. Tenha muito cuidado com a forma como a sua vida é vivida ante a presença do Senhor.
Antes de ter essa experiência, passei 7 longos anos da minha vida dizendo às pessoas que era cristão, mas as minhas ações eram as mesmas do que qualquer pessoa perdida do mundo, porque eu estava dizendo que eu era um filho de Deus. Eu vou te contar como era minha vida antes. Eu nasci com um passado religioso. Minha família era religiosa. No entanto, quando eu tinha 9 anos, comecei a me perder em pecados como fumar, fazer sexo com mulheres e ficar bêbado. Quando eu tinha 12 anos, tornei-me independente de meu pai, e comecei a praticar bruxaria, o ocultismo, o espiritualismo, e a última coisa que pratiquei foi a fé rosa cruz, por causa de uma doença que eu tinha quando tinha 12 anos, e desde que eu tinha 5 anos eu era cego, e perdi a audição no ouvido direito. Aceitei o evangelho. Quero avisá-los de que muitos vêm à igreja apenas para receber a cura. Há outros que vêm à igreja por fama ou dinheiro. Outros vêm à igreja só para conseguir um namorado ou uma namorada. Mas eu quero lhe dizer, amigo, que você nunca deve ir à igreja por motivos egoístas ou carnais. Você só deve ir à igreja para glorificar o precioso e santo nome do Senhor. No entanto, eu só queria receber uma cura física para a minha vida da igreja. E uma vez que a recebi, comecei a ser ativo na igreja. No entanto, quando eu estava ativo, o diabo começou a lançar seus dardos e eu comecei a me gabar e ser orgulhoso, hipócrita, rebelde, mentindo, e até comecei a ver meu pastor como espiritualmente inferior a mim, mesmo que ele fosse um grande servo de Deus. Aos meus olhos ele era mais baixo para mim, porque esse é um problema comum dos seres humanos. Colocamos nossos olhos nos homens ao invés de colocarmos em Deus. Há muitos que vão se perder, porque querem sentir-se mais importantes do que o pastor ou o diácono, talvez porque tenham um título. Eu te aviso, amigo, tenha muito cuidado com a maneira como você está vivendo. Um dia meu pastor, guiado pelo Espírito Santo, me disse: irmão, arrependa-se, e dê frutos dignos de arrependimento, ou então um dia você saberá o que é a mão de Deus. Eu lhe respondi: como você pode me julgar se é pior do que eu? Esse é um grande problema dos seres humanos. Milhões de almas estão perdidas, porque põem os olhos nas ações dos homens e dizem: se os cristãos são como ele, é melhor eu ficar como estou agora. Outros dizem: eu não vou à igreja até que eles mudem o pastor ou retirem o diácono. Eu te digo hoje, meu amigo, fixe os seus olhos em Jesus Cristo, que lhe concederá salvação. É por isso que quando eu estava na porta do inferno, por causa de toda a minha maldade e atos pecaminosos que eu havia cometido, eu disse à morte que eu era um filho de Deus. Mas a morte me respondeu: se você fosse um filho de Deus, Deus nunca teria permitido que eu te levasse a este lugar. Começamos a descer, e quando chegamos ao local pude ver que estava coberto de escuridão e fumaça. Quando a morte parou, a escuridão foi puxada para trás como cortinas. Eu então comecei a entrar e a sentir aquele fogo e vapor, e uma parede que estava derretendo, algo como ferver mel. Comecei a sentir e ouvir os gritos de milhões e milhões de almas naquela porção do inferno. A morte começou a se preparar para me jogar no inferno, e quando ela estava prestes a fazê-lo, logo atrás de nós uma forte e poderosa voz soou, uma voz gloriosa do Senhor que dizia: para aí. Quando aquela voz soou, o lugar onde estávamos tremia tremendamente, e a morte fugiu da presença daquele ser maravilhoso. Eu queria ver de quem era a voz que soava com tanta autoridade, que até a morte fugiu de sua presença. Eu queria ver o rosto da pessoa que com a sua própria voz fez tremer o inferno. Quando me virei para vê-lo, acabei de ver uma luz muito forte, e não conseguia enxergar mais nada. Percebi que ele se aproximou e me disse: por que você está dizendo que eu sou seu pai? Por que você está dizendo que você é meu filho? É verdade que eu morri na cruz no Calvário por seus pecados. É verdade que eu ressuscitei dos mortos. Mas se você fosse meu filho, escutaria as minhas palavras, guardaria meus mandamentos e viveria uma vida santa. Meus filhos não são adúlteros, pessoas imorais, idólatras, blasfemadores ou bêbados. Eles não praticam feitiçaria, não se vangloriam, não fofocam, não brigam, não criam divisões, não são prostitutas, homossexuais ou ladrões. Todos eles, absolutamente todos os que praticam essas coisas pertencem ao seu pai, o diabo. Eu senti que aquela voz estava prestes a me destruir, e a me ferir. Eu pensei que essa voz iria me mandar para o fundo do inferno. Felizmente, depois disso, meus amigos, aquela voz forte, nítida e poderosa começou a se transformar em uma melodia. E então pude sentir tanto amor e ternura. Parecia que a voz dele veio para mim como uma brisa fresca que acariciava meu corpo com uma bela fragrância. Aleluia! Comecei a ouvi-lo dizendo: veja, desde que você recebeu misericórdia dos outros, você recebeu misericórdia e mais uma chance pela sua alma.
Louvado seja o santo nome de Jesus. Eu quero dizer a você, meu amigo, o Senhor me disse, Fred Juano, eu não gostei de como você orava, jejuava ou vigiava, nem como você dava suas ofertas e seus dízimos, ou como você pregava. Porque a Bíblia nos diz que tudo que o homem semear, ele também colherá. Eu estava semeando maldade, então a colheita foi um castigo eterno. O Senhor foi muito claro para mim, quando me disse que eu tive uma chance dada para mim somente porque eu tive a misericórdia dos outros. Estes outros que ele estava se referindo, são todos vocês, meus amigos, que ouvem e leem o que estou dizendo, para o bem da humanidade. Deus permitiu que esse milagre acontecesse para que você pudesse ser avisado de que é um lugar de tormento, e assim você poderá se arrepender, afastar-se do pecado e escapar da condenação eterna. Se fizer isso, você terá a chance de desfrutar de Jesus para a eternidade, só por causa da misericórdia de Deus. Todos vocês podem ouvir ou ler este testemunho. A misericórdia que nos foi dada hoje é para o propósito de magnificar e glorificar o santo nome de Deus. Então o Senhor me disse, olhe para o lugar de onde eu resgatei você. Ele me fez descer até o fundo daquele lugar. Então comecei a sentir a morte cobrir o meu corpo com chamas. E estava sufocando. Eu queria fugir, mas as chamas me queimaram quando fui lançado. E as chamas me pegaram de novo. De repente, comecei a olhar ao meu redor os milhões e milhões de almas que estavam no mesmo tormento que eu. Eu podia ver o Senhor Jesus acima de mim. E as almas gritavam para ele dizendo, meu Pai, deixe-nos sair deste lugar pelo menos um momento. Aquelas almas que estavam lá, estariam contentes em serem libertadas do tormento por apenas um momento. Quero avisá-lo de que você deve aproveitar ao máximo o tempo que lhe é dado, e usá-lo sabiamente na terra, porque quando esses corpos físicos morrem, não haverá mais chances. A ideia de poder orar por uma pessoa morta do inferno é uma mentira do diabo. Nem mesmo com jejum e oração, dízimos, ofertas, vendendo seus pertences, acendendo velas, tocando sinos, nada. Nós não podemos mais ajudá-los depois que eles morrem. Eu explicarei a você desta maneira. Quando todas as almas estavam clamando, então o Senhor me tirou e deu as costas para o resto das almas como se elas não estivessem lá. Então ele começou a me mostrar como o mundo estava em seus prazeres perversos. Ele me disse, vá, prega minha palavra aos outros. Diga-lhes para se arrependerem e se afastarem do pecado. Diga-lhes que o lugar para onde eles estão caminhando é o inferno. Diga-lhes que o inferno não é como o diabo descreve para as pessoas. Acreditam que há mulheres, danças e músicas. Diga-lhes que se eles pensam que o fogo da terra queima, diga-lhes que este lugar é aumentado em milhares de graus o calor, e a condenação eterna não é temporária, não por um dia, um mês ou um ano. Diga-lhes que a condenação é clara porque é eterna, e é para sempre. Eu quero te avisar, é por isso que você tem que aproveitar ao máximo o seu tempo, porque enquanto você vive, ainda há esperança. Louvado seja o Senhor. A terra é o lugar onde você coloca o céu em seu passaporte para o lugar onde você quer ir. Seja inferno ou céu, você escolhe. No fogo do inferno não há apenas tormento físico, mas há dois outros fatores que atormentam as pessoas: sua própria consciência e culpa. A consciência atormenta, porque são lembrados de quantas vezes eles passaram perto de uma igreja cristã, quantas vezes eles receberam um folheto, quantas vezes eles foram evangelizados, quantas vezes eles ouviram alguém contando sobre Jesus e eles zombaram dele, e então começam a se arrepender porque a consciência deles os acusa. Então eles blasfemam contra Deus, contra seus pais, e eles começam a amaldiçoar quem eles veem. E se eles veem qualquer amigo, eles acusam um ao outro e dizem: é sua culpa que eu estou aqui. Você nunca me falou sobre esse lugar. Você acabou de me ensinar a fumar e a fazer o mal. É por sua causa que estou aqui. Deus, no entanto, quer que você escape dessa condenação eterna. Depois disso, vi uma rua com centenas de pessoas com Bíblias embaixo dos braços. Enquanto se reuniam, estavam puxando uns aos outros e entraram novamente. O Senhor me disse: vai e diga a esses iníquos que eles têm que se arrepender de seus corações, e não apenas com seus lábios como estão fazendo agora. O Senhor começou a dizer: diga-lhes que só porque carregam Bíblias não são meus filhos, porque os filhos do diabo também andam com Bíblias e praticam seus rituais. Eles dizem que só porque oram, jejuam ou vigiam, eles garantem a sua salvação. Se seus corações têm ódio, ressentimento, hipocrisia, raiva, luta, orgulho e arrogância, mentiras, rebelião, não vou aceitar o sacrifício deles. A Bíblia nos diz que quando você trouxer a sua oferenda para o altar, lembre-se de que se tiver algo contra seu irmão, deixe sua oferta lá, e vá reconciliar-se com seu irmão primeiro, depois volte.
e eu aceitarei com alegria. Aleluia. Em seguida ele disse: diga-lhes que não é apenas porque têm uma posição na igreja, porque cantam bem, porque pregam bem, dão ofertas ou dízimos, ou os paralíticos são curados, ou que o mudo fala. Isso não significa que eles são salvos. Diga-lhes que se em seus corações tiverem orgulho, hipocrisia, rebelião e mentiras, eles serão exatamente como pontes para outras pessoas serem salvas, mas com todo o seu orgulho irão diretamente para o inferno. Diga-lhes que eu quero seus corações e mentes nas igrejas, não apenas seus corpos como estão fazendo hoje, porque hoje os seus corpos estão nas igrejas, mas suas mentes estão nas questões deste mundo, nos desejos deste mundo, ou nas obras de seus lares. Diga-lhes que quero que me louvem com o coração, mas também com o entendimento deles. Diga-lhes que quero que me louvem no espírito, mas também na verdade. Glória a Deus, meu irmão e amigo. Deus quer que o louvemos de todo o coração, com toda a nossa força, com todas as nossas mentes. Muitos hoje apenas o louvam com seus lábios, mas seus corações estão distantes dele. Mas Deus quer que o louvemos com todos os nossos seres, alma, espírito e corpo. Louvado seja o Senhor. Ele me disse: vem. Começamos a subir, e nos afastamos daquele lugar terrível. Enquanto subíamos, comecei a ver um lugar lindo. Vi belas nuvens brancas, como algodão que se moviam de um lugar para outro. Eu também ouvi alguns louvores angelicais que louvavam e glorificavam o precioso nome de Jesus. Aleluia. Depois disso eu ouvi ele dizer: olhe. Vi então como as nuvens se afastavam como cortinas, e ao longe, comecei a ver algo que parecia o teto de um castelo. Havia portas, janelas e telhados que refletiam muitas cores como se houvessem muitas pedras preciosas incrustadas nelas. Eu vi uma rua branca que brilhava, e em seus lados havia jardins com lindas flores muito grandes de várias cores. Seu cheiro era como a combinação de milhares de deliciosos perfumes pulverizados ao mesmo tempo. Jesus me disse: isto é o que preparei para os meus filhos. Aleluia. Diga-lhes que eu não sou um homem que mente, ou filho do homem para que me arrependa. O que eu prometi a eles é fiel e verdadeiro. Todas estas coisas estão esperando por aqueles que querem recebê-lo. Mas diga-lhes para lutarem, diga-lhes para fazerem um esforço, diga-lhes para conquistarem, porque tudo isso está pronto para aqueles que querem recebê-lo. Depois disso ele disse: observe e contemple. Eu podia ver uma mesa muito comprida com uma toalha de mesa branca e bordada com enfeites por toda parte. Partes da mesa eram feitas de ouro puro e pedras preciosas incrustadas nela. As cadeiras foram lindamente moldadas com os nomes dos redimidos, e vi pratos cheios de comida. Então eu ouvi ele dizendo: isto é o que preparei para os meus filhos. Diga-lhes novamente que eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo isso está esperando por todos aqueles que querem recebê-lo. Se você não tem um lugar para morar na terra, não fique triste. Em vez disso, arrependam-se e mudem seus caminhos, porque no céu há mansões que nenhuma mão de homens construiu, mas as próprias mãos do Senhor construíram aquelas mansões. Louve ao Senhor. Jesus então disse: olhe, todos estes são para aqueles que querem recebê-lo, mas diga-lhes para lutarem, diga-lhes para fazerem um esforço, diga-lhes para conquistarem, porque nem todos eles serão capazes de entrar neste lugar. Eu vi que algo como uma folha de linho estava solto, e ele me disse: passa esta mensagem para aqueles que começaram a caminhada e voltaram. Diga-lhes que os covardes não herdarão o reino dos céus. Vá, dê esta mensagem para as pessoas que voltaram e desistiram quando eles estavam prestes a terminar a sua caminhada. Incentive-os a lutar, façam um esforço e sejam persistentes. Conquistem, porque a recompensa que está lhes esperando é ótima, maior do que qualquer um pode imaginar. Louve ao Senhor. É verdade o que o apóstolo disse: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Depois disso, a voz de Jesus mudou-se para uma voz de tristeza. Chorando ele disse: olhe para todos os que estão ali e não poderão entrar. Eu quero avisá-lo de que não é suficiente ser um religioso. Não é suficiente dizer que você é cristão ou que você carrega uma Bíblia embaixo do seu braço, ou vai todo domingo à igreja. Não é suficiente cantar, orar ou jejuar. O mais importante é fugir do pecado, viver uma vida de temor a Deus e viver uma vida santa, uma vida que agrada aos olhos do Senhor. Lembro-me tristemente agora de que quando estava no inferno, vi muitos dos meus parentes. Você entende como isto é terrível? Eu estava orando por eles, acendendo velas para eles. Eu recitei orações para eles pensando que eu iria tirá-los do inferno e que eles agora estavam em paz com o Senhor. Para minha surpresa,
Eles estão queimando no inferno. Eu vi todos os tipos de pessoas lá: pessoas religiosas, pessoas pobres, pessoas ricas, pessoas inteligentes e bem instruídas, e também pessoas ignorantes. Eu também vi pastores, evangelistas e um grande número de cristãos que estavam lá. Essas eram pessoas que eu conhecia na terra, mas porque suas vidas eram cheias de hipocrisia, rebelião, vida morna, orgulho e arrogância, vaidade, cheias de mentiras, e agora eles estão queimando no inferno. Felizmente você ainda tem uma chance enquanto estiver vivo e lendo isto. Você ainda tem esperança. Seja esperto e escape da condenação eterna. Jesus continuou dizendo: diga-lhes que estou cansado de sua passividade. Não é hora de criticar seu pastor ou diácono. Não é hora de discutir ou dividir. Não há tempo para férias ou tempo para assistir TV. Não há tempo para ir à igreja apenas 2 ou 3 vezes por semana. Não há tempo para gastar com modas modernas. Basta, isso tudo é lixo do diabo. Diga-lhes que é hora de orar e jejuar. Sim, diga-lhes para orar, jejuar. Diga-lhes para me darem os seus corações para que eu possa dirigir e guiá-los. Diga-lhes para se prontificarem porque em breve eu estou voltando para minha igreja, e minha igreja não está pronta. Diga-lhes que estou cansado do evangelho social, do evangelho comercial e desse evangelho moderno. Eu estou te avisando, o diabo está introduzindo muito modernismo dentro da igreja, nesses tempos. Não é errado se as mulheres cortam os cabelos, ou se os homens têm cabelos compridos. Tampouco é errado nos padrões atuais, que as mulheres usem calças, ou não é errado se casar novamente depois do divórcio. No entanto, todas essas coisas mundanas e pecados são do diabo, mas a santidade e a santificação são de Deus. Jesus então avisou: chega de toda essa passividade cristã. Eu não os chamei para aquecerem os bancos ou cadeiras de uma igreja. Eu os chamei para pregarem o poder do evangelho para as almas perdidas. O diabo está criando muita divisão dentro das igrejas. Igrejas não podem se reconciliar no céu. A terra é o único lugar para a reconciliação com seus irmãos e irmãs em Cristo. Dessa forma, quando você entra no céu, você já está em harmonia. No céu, todos nós estaremos juntos louvando e glorificando o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Jesus então disse: estou cansado de todas as mentiras. As pessoas na igreja estão como se fossem parte de um concurso mentiroso para entrarem no reino dos céus. O diabo está introduzindo muitos enganos nos corações dos homens. As pessoas dizem hoje: ah, tudo bem, foi apenas uma mentirinha de nada. Mas não importa que tipo de mentira seja, essa mentira vem do diabo. A Bíblia diz muito claramente que nenhum mentiroso entrará no reino dos céus. Então Jesus disse: estou tão cansado de sua passividade. Eu quero que eles verdadeiramente perdoem de seus corações, não apenas de lábios como muitos deles fazem. Há muitos que vivem uma vida de pecado quando o pastor, diácono ou a família não está por perto. Eles vêm à igreja e acham que tudo ficará bem depois de alguns minutos de oração, e depois voltam. Eles não serão perdoados. Amigos, sabão não pode remover a eterna mancha do pecado, nem você pode orar petulantemente com a intenção de continuar uma vida de pecado. Deus espera arrependimento sincero e confissão. Isso levará à salvação e a uma vida santa. Hoje, no entanto, há muitos cristãos mundanos indiferentes, até pessoas com uma posição na igreja servindo ao Senhor. Por favor, arrependam-se. A mão do juízo de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Não é importante se você perder sua posição na igreja. O importante é que você tenha o seu coração limpo diante dos olhos do Senhor. Então, quando a trombeta soar, voaremos com Cristo no ar. Jesus disse: diga-lhes que eu quero que lhes preguem minha palavra como está escrito, sem quaisquer mudanças, omissões ou substituições. O Senhor me disse que muitas vezes Ele dá uma mensagem a alguém para a igreja, e se um certo irmão ou irmã entra na igreja, o mensageiro pensa: oh, se eu pregar isso agora, ela não me convidará para almoçar com ela, talvez ela não siga mais a minha pregação, ou ela ou ele não voltarão novamente. O Senhor disse: quem quiser ir, deixe-os ir. Deus quer que essas almas sejam salvas, e não vão para o inferno. Se Deus lhe der uma mensagem, não tenha medo de passar, porque se é a palavra de Deus, deve acontecer. Quem se importa se eles não convidam você para comer mais ou se eles não voltarem? Não se preocupe, você acabou de pregar a palavra e passar-lhes a mensagem. Caso contrário, você terá que estar diante do Senhor para explicar por que você tolerou esses pecados. Jesus continuou dizendo:
Diga a eles que muitos deles pregam que Jesus salva, mas ainda têm dúvidas sobre as suas salvações. Muitos deles pregam que Jesus cura, mas no primeiro momento que eles têm uma dor de cabeça, imediatamente tiram a aspirina da bolsa. Diga a eles que eu tenho o poder de salvar e curar. Então confirmou a sua mensagem para mim nas seguintes escrituras, segundo a Crônicas 7:14, Colossenses 3:5, Tiago 4, Efésios 5, Ezequiel 7, Ezequiel 13, Ezequiel 18, Ezequiel 33, Ezequiel 34, Jeremias 7, Jeremias 23, Amós 5:18, Amós 9:2, Zacarias 1, 3-4, Miqueias 2, Miqueias 6:6, Isaías 24, Mateus 7:21, Mateus 22, 33-34, João 8:39, João 13:31, e 1 Pedro 4, 17-18. Então ele disse: Vá, dê ao meu povo a mensagem e viva ela, porque é assim que você alcançará a salvação com uma vida de santidade. Comecei a descer, mas desta vez não estava com o mensageiro do diabo. Fui escoltado por alguns anjos que desceram louvando e glorificando o santo nome de Deus. Chegamos ao quarto, e quando chegamos lá, vi uma grande multidão que ali estava. Alguns deles estavam rindo, alguns comendo, outros se abraçando e outros chorando. Eu vi minha mãe de joelhos sobre meu corpo, e ouvi sua voz dizendo: Pai, se verdadeiramente eu sou sua filha, meu Senhor, se você me recebeu como sua filha, realize um milagre, para que todos aqui que não acreditam em sua palavra possam acreditar que o Senhor pode fazer milagres. Eu senti como se algo me puxasse de volta para o meu corpo, e então me sentei na cama. A primeira coisa que fiz foi gritar: Glória a Deus! Então eu disse à minha mãe: Mãe, eu estou com fome. Fui ressuscitado dos mortos e curado pela honra e glória de Deus. Louva ao Senhor. E procurei algo para comer. Quando eu disse glória a Deus, todas as pessoas se viraram para olhar para mim. A parte triste foi que quando eu disse estou com fome, todo o povo começou a correr e tropeçar um no outro enquanto fugiam. As pessoas que estavam do lado de fora e nossos vizinhos vieram ver o que havia acontecido e disseram: Este é um verdadeiro milagre. Estou avisando a todos vocês, Jesus virá quando menos esperamos. As pessoas em minha casa não estavam prontas para um momento como aquele. Eu morri às 7:30 da noite, e voltei ao meu corpo às 11 da manhã do dia seguinte, e eles estavam prestes a me colocar em um caixão. Eu não sei se minha mãe passou a noite toda ao lado do meu corpo. Minha família disse que minha mãe estava agindo como louca. Eles tinham que ir à farmácia e comprar uma injeção para aplicar nela para acalmá-la, para que pudesse colocar meu corpo em um caixão e levá-lo ao cemitério. Minha mãe não era louca, ela apenas conhecia o Deus em quem confiara. E esse mesmo Deus é aquele que estamos louvando e glorificando agora. No começo eu não sabia o que fazer, mas uma noite o Senhor apareceu para mim e disse: Olha, seu servo malvado, eu lhe dei mais uma chance de levar essa mensagem ao povo. Então você vai fazer isso, senão eu vou te cortar para sempre. Desde aquele dia eu não parei de pregar para o mundo que eles têm que se arrepender e se afastar de seus pecados, que há uma condenação e punição eterna. Eu também prego que o Senhor prometeu um país celestial para todos aqueles que se arrependem e o recebem. Para quem se afasta do pecado e do mal, Jesus Cristo nos prometeu perdão e vida eterna. Glória a Deus! Se você teve o desejo de se aproximar de Deus, peça perdão. E se quiser chorar, apenas chore. Não pare essas lágrimas ante a presença do Senhor. Pai nosso que estás no céu, peço-lhe que tenha piedade de minha alma, perdoe minhas rebeliões e apague minhas ofensas. Recebo-o como Salvador e Senhor. Por favor, escreva meu nome no livro da vida. Santo Pai, deixe-me que eu seja um herdeiro do seu reino. Quando você voltar para a sua igreja, por favor, faça-me digno de ir com você. Santo Pai, em nome de Jesus, me cure de todas as doenças da mente e do corpo. Obrigado, meu Pai, pela vitória em minha vida. Amém.